começando mais um quadro Beleza no Ponto Certo com o dermatologista Guilherme Dias Machado. Tudo bom com o senhor, doutor? Tudo ótimo, querida. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre beleza, né? Exatamente. Olha, hoje o nosso assunto é depilação a laser. Em mulheres e em homens também. Tem alguma diferença? Vou começar com essa pergunta, porque eu acho que a pele da mulher é mais fina, né? Como é que funciona, doutor? Olha, tem diferença primeiro na própria disposição dos pelos, né? Os homens têm mais pelos no tórax, nas pernas, nas regiões íntimas é mais ou menos igual. E a questão da barba, os pelos da barba são mais profundos e normalmente são mais grossos. A mulher tem os pelos mais grossos na axila e na virilha. Então tem um pouco de diferença. E isso depende também da questão hormonal. Mulheres que têm distúrbio hormonal ou que fazem uso de testosterona ou suplementação à base de hormônios que têm algum derivado da testosterona, tendem a ter mais pelo na região do buço, né, o bigode, e também na região do mento. E os pelos do corpo engrossam mais. Quem já fez algum tipo de suplementação hormonal vai saber disso. E isso faz diferença no caso das depilações. Porque se você toma algum tipo de hormônio que faz os pelos crescerem e está usando algum método para diminuir os pelos ou para eliminar os pelos, normalmente fica mais difícil o tratamento. Você faz mais sessões e percebe que o pelo cresce mais rápido. Doutor, existe uma técnica só para esse tipo de depilação ou existem várias técnicas? Olha, existem várias técnicas para depilação, começando pela depilação mecânica, né, com cera ou com linha, e passando para as fotodepilações. E nas fotodepilações, que é a depilação com luz, eu coloco uma escadinha assim de ordem de eficácia e até de, vamos dizer assim, de procura, né? A fotoepilação feita com luz intensa pulsada, a luz pulsada não é laser, mas é uma luz bem concentrada. Imagina que você pega um facho de luz e concentra esse facho de luz. Então, a luz normal, não essa luz branca, mas essa luz incandescente, ela esquenta, não esquenta? Né? Aquela luz normal, ela esquenta o ambiente. Só que ela é uma luz espalhada. Se você converge aquele feixe de luz para um foco menor, aquilo esquenta mais. Então, quando você dá um flash com aquela luz, que é mais ou menos o mecanismo de ação da luz intensa pulsada, aquele calor vai se concentrar. Normalmente, a luz é mais atraída pelo pigmento escuro, né? Se você sai num dia de sol com uma blusa escura, preta, ela vai esquentar mais do que uma blusa clara. Então aquele facho de luz vai se concentrar mais nos pelos escuros, vai causar uma queimadura no bulbo do pelo, na raiz do pelo, e isso vai se traduzir em depilação, vai eliminando, vai diminuindo o pelo. Falando um pouco do laser, eu estou tentando falar numa linguagem mais popular e depois a gente vai demonstrar, porque quando se fala de laser, às vezes fica uma coisa meio misteriosa assim. O laser é essa luz mais concentrada, concentrada num ponto, num único ponto. Então, você tem mais calor. Por consequência, tem mais eficácia, mas também tem mais risco se mal utilizada. Se você pega um laser que tem uma especificidade por um tipo de cor, ele é atraído pela cor escura. Se você tem um pelo escuro, você vai ter um alvo mais nítido. Então, quando você dá um disparo com esse laser, você vai atingir mais o pelo com mais calor e vai ter uma depilação mais rápida e mais eficaz, com menos sessões. Agora, tudo isso, os lasers, eu brinco que são armas, né? São as nossas armas do bem aqui, no caso, para tratamento. Mas se não souber usar, ele pode causar queimaduras. E não vou dizer que é muito comum, mas não é raro atender pacientes queimados com depilação a laser feita de maneira inadequada por pessoas não treinadas ou não saber escolher o paciente certo para fazer depilação. Porque cada aparelho tem uma especificidade, tem um alvo. Então, se você coloca um aparelho que não pode ser usado em pele morena, ele vai causar um estrago nessa pele, vai causar mancha.
né? Se você pega um laser e não regula direito, coloca muita energia, mesmo numa pele branca, ele vai causar uma queimadura, vai causar bolha. Então tem que tomar cuidado. É tranquilo de fazer, mas na mão de quem sabe. Isso mesmo que eu ia perguntar. Como o pessoal de casa está vendo nas imagens, né, existe o ponto certo, como o senhor acabou de explicar, né, no escuro. Então, dá para fazer então uma depilação que fique muito boa em uma pele negra, então, dependendo do laser? Daiane, dá para fazer, mas é bem mais fácil depilar uma pele branca com pelos escuros e grossos. Dá para depilar uma pele branca com pelos escuros e finos, é relativamente tranquilo, você vai gastar mais sessões e tem que aumentar a potência do laser, então o tratamento começa a ficar mais delicado. Dá para depilar uma pele morena clara com pelos escuros e grossos, dá para depilar uma pele morena clara com pelos finos. Agora, quanto mais escura é a pele e o pelo, você já começa a não conseguir enxergar direito aquele pelo. Imagina você, se você coloca, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu pego, por exemplo, essa caneta numa superfície mais clara, você enxerga de longe. Então, o laser é a mesma coisa, ele consegue enxergar um pelo escuro numa pele clara com precisão. Eu vou mostrar para vocês depois. Se você dá um disparo aqui, ele vai queimar só o pelo. Agora, se eu pego essa caneta numa superfície mais escura, ela já fica mais difícil de ser enxergada, de ser vista. O laser também, porque na hora que você dá o disparo com o laser, a luz do laser vai pegar essas áreas mais escuras em volta e vai acabar emitindo um pouco de calor nessas áreas. Agora, tem aparelhos que já estão tão evoluídos que ele consegue enxergar isso com nitidez. Então, mesmo numa pele morena, você consegue fazer a depilação. Numa pele negra, se ela tem um tom muito próximo ao pelo, é mais difícil e, na maioria das vezes, a gente nem faz. Mas numa pele morena clara, moreno médio ali para mais claro, é bem tranquilo de fazer. Existe alguma contraindicação, com exceção da pele negra, que pode causar uma queimadura, né, maior? Existe alguma contraindicação? Por exemplo, na minha pele. Olha, a sua pele não, mas as contraindicações estão ligadas mais a alguns problemas de pele. Então, se o paciente tem algum tipo de inflamação na pele, se essa pele já tem alguma doença, não é aconselhável fazer dependendo da doença. O paciente tem uma alergia, usou algum tipo de medicamento que deixou a pele irritada. Você vai jogar calor, você pode provocar uma queimadura ou pode agravar aquela doença. Doenças que são fotossensíveis. Por exemplo, medicamentos. Tem alguns medicamentos. É muito interessante essa pergunta sua, porque tem coisas que só um médico vai conseguir identificar. E talvez só um dermatologista que está mais acostumado ou que entende mais dessas doenças vai saber. Por exemplo, tem alguns medicamentos que são fotossensibilizantes. Se você toma esse medicamento e vai ao sol, ele já costuma causar alergia. Se você joga laser ali, às vezes vai dar uma bolha e a pessoa não vai entender por quê. Falou, mas o paciente tinha pele clara. E o pelo escuro, teoricamente, poderia fazer. Mas se ele tiver tomado alguns tipos de medicamento, alguns antibióticos e anti-inflamatórios, o que é bem comum, hein? Pode causar algum problema. Não é uma coisa corriqueira do dia a dia, mas pode causar problema. Outra coisa são doenças que têm fotossensibilidade. Lúpus. Pacientes com lúpus não pode fazer depilação a laser. Se você joga o laser ali, ele vai desencadear a lesão da doença. Pacientes com líquen plano, pacientes com psoríase e algumas outras doenças dermatológicas. Isso são coisas mais raras? São, mas eu entendo que às vezes esse universo fala, tantos por cento da população não pode fazer depilação a laser, ou determinadas doenças que são raras não podem usar a depilação. Mas a questão é que você é importante. Se acontecer com você, você vai ficar muito chateado. Então é importante saber essas coisas. E voltando para a questão das contraindicações, é importante, uma das coisas mais importantes, porque depois que você
está habituado a fazer as depilações, seja o médico ou seja o técnico. Né? Normalmente eu não depilo as minhas pacientes. Eu acho que nenhum médico mais faz depilação. Mas eu vejo todas as minhas pacientes de depilação. Costumo ver antes, faço uma avaliação para ver se ela está apta e ao longo do tratamento, caso haja algum tipo de necessidade. Mas se você está apto e tem um bom laser, a margem de segurança é muito grande. Hoje tem várias clínicas que fazem depilação a laser e é um conforto para as mulheres, né? E também para os homens. Há uns anos atrás, eu acho que 90% ou mais das pessoas que procuravam a depilação eram mulheres. Hoje, com a moda da barba para os homens, tem muitos homens procurando. Deixa a barba grande, mas tem que estar fazendo sempre ali o desenho da barba. Então a gente faz muito o desenho da barba, às vezes aqueles pelinhos que crescem fora do lugar, para ficar mais fácil a manutenção da barba. Então, para fazer essa região do pescoço, para fazer essa região da maçã do rosto, depilação de pelos da orelha é bem procurada. Às vezes tem a sobrancelha emendada, quer desemendar ou quer fazer essa depilação de uma forma definitiva. São procuras assim bem interessantes. Isso facilita bastante a vida das pessoas. Doutor, uma dúvida que fica me consumindo assim. Eu vejo lá, igual nós vimos agora nas imagens, né? O laser, ele bate aquela luz lá e ele queima o fio, né? Como é que funciona? Queima a raiz também para que isso seja definitivo? Como é que funciona? A primeira coisa é o seguinte, o laser é atraído pelo pigmento escuro. Se você tem um pelo aqui e eu dou um disparo nesse pelo, ele vai queimar o pelo todo. Aquele pelo vai ficar derretido, às vezes ele pode colar na pele e dar até uma micro queimadura naquele local. Para depilar, tem que estar com o pelo cortado, rente à pele, no máximo 1 milímetro ou 2, porque o laser consegue enxergar o pelo debaixo da pele, mas não vai ficar aquele pelo excessivo para fora, né? na superfície da pele. E a técnica é o seguinte, o laser, a luz do laser atinge aquele toquinho ali do pelo e o calor chega na raiz do pelo, entendeu? Ele vai queimando o bulbo capilar, a raiz do pelo, a matriz onde produz o pelo. Então essa matriz está lá, produzindo bastante pelo. Se o calor vai atingindo e vai causando queimadura, ela vai atrofiando, um pelo que era forte vai ficando mais fino, até desaparecer. A depilação é definitiva? Essa é uma pergunta bastante comum. Normalmente sim, mas o corpo vai produzindo novos pelos ao longo da vida. Então eu tiro um exemplo por mim. Eu fiz uma depilação no meu tórax e abdômen há uns 6, 7 anos. Na época eu usei um aparelho de luz intensa pulsada que eu queria testar. E hoje agora eu vou refazer essa depilação com laser, porque os pelos melhoraram bastante. Eu fiquei uns 3, 4 anos bem. Depois eles começaram a engrossar. E agora eu já estou com pelos mais grossos, que realmente precisam da depilação. Então, daí a questão da manutenção, né? Você faz a depilação, tem áreas que já fica definitivo e nunca mais cresce, principalmente axila e virilha. São duas áreas bem fáceis de se fazer e que os resultados são bons, muito bons. Agora, quanto mais fino é o pelo, e às vezes a pele é mais seca, é mais difícil. Na perna dá para fazer, tem pessoas que o pelo é muito fino, fica um pouco mais difícil. E o local mais desafiador de todos é o buço das mulheres, porque o pelo aqui tem características um pouco diferentes. Bem fininho, e se queimar pode dar problema, né? Imagina uma queimadura no buço. Se isso dá uma cicatriz branca, por exemplo, e você fica com lesões hipocrômicas, com manchas brancas. E às vezes até pode desenvolver um melasma, né? Outra coisa com relação à depilação, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, os métodos de depilação são bons, são ótimos, mas eu peço para tomar um pouco de cuidado com a depilação mecânica, essa que arranca os pelos, porque além de ela facilitar as rugas periorais, se você fica sempre arrancando aquilo ali, puxando, a gente sabe que isso pode dar o código de barra no futuro. O sol, muito mais, mas a depilação também. E no caso de depilação em pacientes que às vezes estão fazendo algum tipo de tratamento com ácido, ou mesmo às vezes a cera que está muito quente e gruda muito, na hora que você puxa aquilo pode ferir a pele, olha, a chance de desenvolver uma mancha nessa região aqui é muito grande. Então é simples, é bom, claro que é,
hoje em dia não está muito na moda ficar com pelo no corpo, né? A barba agora sim, mas no corpo não. Ainda mais essa moda de academia, as pessoas malhando, com corpos definidos, bonitos. É mais bonito sem pelo. Mas tem que tomar cuidado, né? Não é uma coisa tão simples assim. E uma depilação mal feita, a gente vai mostrar depois algumas fotos de problemas relacionados à depilação. Olha, é difícil. Eu já peguei pacientes que tiveram queimaduras, homens que tiveram queimadura no pescoço de 2º, 3º grau. É difícil. Tive alguns que vieram para mim, que foram feitos por outras pessoas, e eu tive que encaminhar para cirurgia plástica para fazer enxerto. Foram pouquíssimos casos, mas pode acontecer. É sempre bom tomar cuidado. E essas coisas é bom prevenir, porque às vezes você vem para fazer uma depilação que é uma coisa simples, e se aquilo causar uma queimadura, uma mancha, ou às vezes uma coisa mais grave, vai te dar muito problema, vai ser bem triste, vai ser bem chato e pode te dar complicações para o resto da vida. É isso aí, gente. Por isso, a importância de sempre procurar um profissional. Esse foi o quadro Beleza no Ponto Certo com o dermatologista Guilherme Dias Machado.